Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência da televisão regional, agora na maior rede de rádios do Brasil. Conversa de Bastidores é na Jovem Pan, às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is. E no programa de hoje eu recebo Jorge Zenha, responsável pelo maior programa social de São José dos Campos, presidente da Fundas e coordenador do processo de recertificação da cidade de São José dos Campos como cidade inteligente, resiliente e sustentável. Jorge Zenha, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Muito obrigado, Fabrício. É um prazer estar aqui nos estúdios da Jovem Pan e com certeza falar um pouquinho da Fundas, sobre a cidade, é esclarecedor e também trazer as novidades do que a gente está trazendo agora para a Fundas esse ano. Jorge, eu queria começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua vocação, sobre o seu chamado para a vida pública. Você tão jovem, coordenando esse programa importante, o maior programa social da cidade. Como é que foi o seu começo na vida pública? Olha, eu sempre citei isso como a responsabilidade de ser o secretário mais jovem da administração pública e sempre lembro lá atrás, com 16 anos, depois comecei na vida partidária aos 16 anos, procurei um partido político do qual me filiei durante muito tempo e depois, aos 18, 19 anos, virei estagiário da prefeitura. Então isso mostra assim, comecei lá de baixo, passei por todas as posições, estagiário, assessor, escriturário, chefe de divisão, diretor da saúde, depois fui convidado para a Fundação Hélio Augusto de Souza. Então, apesar de pouca idade, mas eu tenho uma boa experiência na administração pública e também concilio com a iniciativa privada, do qual eu tenho minha formação, a minha empresa, que a gente vai conciliando os dois com toda a nossa agenda, mas dá para fazer tudo bem feito. E eu faço essa intervenção e essa pergunta até porque eu acompanho a sua trajetória e eu vejo a sua contribuição nas diversas áreas setoriais do serviço público, né? E se assemelha muito à caminhada do nosso prefeito Anderson Farias, que também conhece toda a administração pública com muito esmero e muito cuidado, né? Agora, falando um pouquinho sobre esse desafio da Fundas, 16 unidades, 37 anos de história. Quando você começou esse trabalho à frente da Fundação, que tanto bem cumula a nossa infância e juventude, qual foi o seu principal referencial? Olha, o principal referencial foi trazer à tona todos os ex-presidentes que já passaram pela Fundas. Foi minha primeira ação como presidente, né? Então, tirando a parte burocrática que eu já tive que assumir, eu convidei os ex-presidentes a me convencer, conversar, entender tudo o que eles fizeram nos seus períodos, entender quais são os seus principais erros, o que acertaram, o que puderam instruir, porque eles pensam para o futuro da instituição. Então, como referência, óbvio, o próprio Hélio Augusto de Souza, que é o patrono da instituição, e também todos aqueles ex-presidentes que passaram nas boas gestões e tiveram boas entregas na administração pública. Ô Jorge, a gente acompanha o desenvolvimento também da Fundas, e a gente vê que a Fundas nasceu num período em que não existia o ensino integral, né? E de uma certa forma era uma ferramenta de amparo e também de sustentação no que tange às famílias com menor índice de IDH, com menos condição de desenvolvimento próprio, né? Houve uma mudança, né, com essa expansão da rede pública municipal de educação. A Fundas se enquadra onde hoje? Bom, nós estamos primeiramente totalmente integrados. Isso é um processo que o próprio prefeito Anderson ele faz com todo o secretariado, que o poder público ele seja transversal. Ou seja, o aluno que está na educação está com a gente, ele também é usuário da UBS, ele também pode ser um usuário do sistema do CRAS, etc. Então, a gente tem que traçar a política pública num todo. E aqui, em se tratar de ensino integral, a Fundas é a principal referência do município em qualificação profissional, educação profissional e também para atender alunos que possuam algum tipo de vulnerabilidade. E ao longo desses últimos mais de 30 anos, não só de serviço da Fundas, mas a administração de São José dos Campos, esse cenário do aluno que nós tínhamos lá atrás, ele mudou muito. Isso mudou para melhor, né? Aquele aluno que a gente atendia antes com altíssima, extrema vulnerabilidade, hoje mais de 80% que a gente atende da Fundas é de média ou baixa vulnerabilidade, ou seja, é a pessoa que pode estar com algum problema econômico, ou um pai desempregado, alguma coisa nesse sentido, que nesses mais de 30 anos demonstra a capacidade de São José de ter investido numa obra
como a Fundaz e colher os frutos hoje e com certeza vai colher ainda mais nos próximos anos. Até no que tange ao conteúdo apresentado pela Fundaz, né? A Fundaz ajuda também na profissionalização, no início da profissionalização, né? E tem um braço importante que é o CEPAS. Você podia explicar o que é o CEPAS? Com certeza, com certeza. Hoje nós temos uma pesquisa interna, 86% dos pais e responsáveis que colocam seus filhos na Fundaz vislumbram a condição melhor que ele vai ter de empregabilidade no futuro. Então essa já é o nosso métier de procura dos pais. E aí no ano 2000, a prefeitura então entendeu de se criar mais um braço ali na Fundaz, que é o CEPAS, que é o Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza. Ele é o maior responsável hoje do município na formação profissional gratuita. Então a gente oferece aí cerca de 28 mil vagas ao ano de qualificação profissional em todas as áreas, desde um serviço de cuidador de idoso a uma linguagem, por exemplo, em Python para a questão de qualificação de desenvolvedores e programadores na cidade. E temos também um braço lá dentro que são os cursos técnicos. Então, o ensino superior também estava com uma possibilidade de expansão nesse cenário, né? Os cursos de tecnólogo. Você conseguiu essa implementação? Estamos na beira, Fabrício. Então nós temos aí com 11 cursos técnicos, vamos para 12 agora, a primeira distância a gente lança agora em julho. E agora nos dias 24, 25, 26 e 27, são as audições do Ministério da Educação para aprovação da nossa faculdade. Então está todo mundo mobilizado lá na equipe, são 4 dias de sabatinas das 8 às 18 horas, com todas as documentações, acesso às plataformas, a toda a parte estrutural, docente. É uma sabatina aí bastante grande, mas nossa equipe está preparada e aí nesse finzinho de junho agora a gente vai ter o parecer final do MEC. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com Jorge Zenha, presidente da Fundaz em São José dos Campos. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, eu tenho um encontro marcado com você. E no programa de hoje eu recebo Jorge Zenha, presidente da Fundaz, o maior programa social de São José dos Campos. Nós, no bloco anterior, estávamos finalizando, né, o processo de certificação junto ao MEC para o ensino superior. Além dessa grande conquista, quais são os principais avanços da Fundaz na sua gestão? Olha, um dos principais é a valorização do capital humano, né? Não adianta a gente ter uma boa infraestrutura, boas tecnologias, se a gente não valorizar o capital humano. Nós aprovamos no ano passado um projeto de lei que transforma a Fundaz agora num novo plano de carreira, o que propicia a possibilidade de contratar mais pessoas. São quantos servidores públicos hoje? Ao todo são 600 funcionários. E agora nós vamos conseguir ampliar, né, com novas unidades, que essa é a nossa proposta, e também de trazer gente nova, Fabrício. Desde 2009 não se fazia um concurso na Fundaz. Então, ao longo do tempo, se nada fizesse, ela ia acabar minguando por conta de falta de profissionais que vão se aposentando ao longo do tempo. Tudo isso, mais todas as reformas aí sim, no quesito de infraestrutura que nós fizemos na nossa gestão nesses 4 anos, já foram 15 obras. Eu vi recentemente entregou a de Eugênio de Mello. Exatamente. Né? Falta mais uma obra que nós vamos entregar ainda esse ano na Vila Cristina, na região norte. E também agora, com todos esses próximos anos, a Fundaz tem a capacidade de ampliar ainda mais o seu atendimento e sempre mantendo a sua premissa da qualidade e de transformar as vidas das pessoas. Jorge, como gestor público, qual é o principal desafio que você acredita ser necessário o enfrentamento no que tange a infância e juventude nesse momento que a gente está vivendo? Olha, primeiro de tudo é saber entender qual que é a real necessidade desta geração. Não adianta a gente querer falar, mas no meu tempo era assim, assim, assim. É óbvio que as boas experiências a gente pode trazer para agora, mas a gente precisa atualizando-as, né? Exatamente, a gente precisa entender que se passou um período de pandemia, que a cadeia produtiva é outra, o mercado de trabalho é outro, e eu não posso oferecer o que eu oferecia há 20 anos. Então essa sintonia
com o público jovem, com as crianças e com adolescentes, é o principal desafio de nós profissionais da área de atender a demanda desses jovens e também entender o que o mercado está esperando de formação para eles. E o corpo técnico hoje da Fundasa está preparado para esse momento? Olha, a gente faz a questão de capacitação e preparação dos nossos profissionais semanalmente. E isso é tudo feito um planejamento em quesito anual, para que a gente consiga sempre mantê-lo sintonizado com o mercado e também as escutas com as lideranças da cidade, as autoridades, vereadores, para que a gente esteja sempre em sintonia e bem inserido. Não adianta eu formar um profissional que o mercado não atende mais. O prefeito Anderson Farias tem uma história de vida, né, de muita simplicidade, né? E ele tem acompanhado efetivamente esses avanços na Fundasa e se coloca à disposição para mais investimentos para que realmente, né, esse equipamento público faça diferença na vida das próximas gerações? Com certeza, né? O prefeito Anderson, com toda essa simplicidade da sua própria história, ele sabe da real necessidade desse tipo de investimento e, como ele sempre fala, a educação é prioridade no governo dele. Existem, obviamente, que outras, mas essa, ela, a longo prazo, a devolução para a cidade, todo mundo sabe que é investir na educação. Então, nunca, eu falo com muita tranquilidade, eu nunca recebi uma negativa do prefeito falando, não vai fazer esse serviço, não vai fazer essa obra. Sempre a gente mostra todo um respaldo técnico e também do que a gente quer propor de bom serviço para a população. Então, não só participando de inaugurações, entregas, etc., mas ele acompanha bastante o cotidiano, tanto da Fundasa quanto da educação também. Jorge, você acabou de assumir agora mais um desafio importante, né, que é coordenar esse comitê para a recertificação da nossa cidade como cidade inteligente, resiliente e sustentável. Como desenvolver esses trabalhos e como você consegue, ao mesmo tempo, né, gerir a Fundasa e se dedicar integralmente para esse importante momento? Olha, é um grande desafio, né? Além da presidência também estar coordenando esse processo, em parceria com todas as secretarias da prefeitura, também o Parque de Inovação Tecnológica, que faz aí essa questão da recertificação. A cidade já conseguiu isso nos anos de 22, 23 e agora em 24, esse processo passou pela minha coordenação e a gente consegue conciliar, porque a Fundasa ela se tornou uma grande referência na questão de trabalhar com indicadores, ou seja, números e metas para que a gente consiga tomar um bom processo de decisão. Isso também despertou o interesse para que a gente pudesse compor todo esse grupo da coordenação dos trabalhos. E mais do que uma cidade inteligente, resiliente e sustentável, são os indicadores que ajudam cada gestor público a tomar a sua decisão. Isso mede ao longo do tempo se melhorou a qualidade de vida, do ar, do resíduo sólido, isso tudo normatizado por normas ISO e também pela BNT. É fundamental esse processo, até por conta da celeridade que nós temos enfrentado em todas as questões, né? A gente tem visto agora, recentemente, a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, que a nossa ministra do Meio Ambiente disse que é um novo normal. Então, estar atento aos movimentos, porque eu digo que evolução não é nem para o bem nem para o mal, é o movimento, né? Estar atento ao movimento mundial e diminuir as possibilidades, né, que essas grandes catástrofes e essas grandes adversidades, de uma certa forma, se infiltrem na cidade, diminuindo a condição do desenvolvimento, é fundamental. Uma certificação dessa, mais do que um certificado, um papel ou uma consolidação junto à BNT, nos traz a possibilidade de investimentos, de indicadores, de olhar para a própria cidade, possibilidades, por exemplo, de resiliência, que é saber enfrentar esses desafios, ou seja, comitês, defesa civil, investimentos em infraestrutura, ampliar a participação popular, né? Microdrenagem, a participação popular, todos os investimentos na questão sustentável e também em novas tecnologias que vão favorecer a vida do cidadão. Jorge, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma objetiva. Minha maior alegria na vida pública? Olha, transformar a vida das pessoas, começar uma obra, um programa e ver essa entrega. Uma inspiração na política? Mário Covas. São José dos Campos está se preparando para o futuro, um futuro bastante desafiador, mas que a gente vai ser um exemplo no país inteiro. Gestão Anderson Farias. Uma gestão focada nas pessoas e trazer as obras para melhorar a qualidade de vida delas. Política representa a evolução das pessoas, a boa política e esquecer a questão partidárias, de corrupção, etc. Praticando a boa política, todo mundo evolui.
Essa foi a nossa entrevista com Jorge Zenha, presidente da Fundas e coordenador do Comitê de Recertificação de São José dos Campos como cidade inteligente, resiliente e sustentável. Os bastidores da política agora é na Jovem Pan, Conversa de Bastidores. Eu tenho um encontro marcado com vocês às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is. A gente se vê no próximo programa.